Na escola mágica de Highgarden nada é mais valorizado do que o talento para magia, não deixando muitas chances para aqueles que não a dominam. Por isso mesmo que não tenha nenhum poder mágico, nosso protagonista sempre sobe nos andares da academia para derrotar monstros, pois acredita que mesmo que ele não possua magia ainda pode ser aprovado na escola se continuar tentando. Então vemos a aula onde um aluno conta como é possível criar uma pequena chama canalizando um pouco de magia em algumas misturas químicas, e ao ouvir a explicação o professor concorda e seleciona Will para demonstrar isso à turma. Porém Will estava desligado e acabou não prestando atenção na aula. Nisso o professor o chama novamente. Ao ver a hesitação do aluno questiona se por acaso ele não sabe o que fazer em um exercício tão simples. Então Will tenta conjurar o feitiço, mas nada acontece, fazendo com que todos riam dele. Nisso o professor manda todos se aquietarem e fica frustrado ao ver que um aluno daquela escola é incapaz de executar um feitiço tão simples, vendo que não poderia esperar menos de um aluno teórico que sempre se sai bem quando o assunto são anotações, mas é péssimo com magias. Então outro aluno conjura suas chamas acendendo o experimento e seu professor o manda se conter, pois não quer que ele faça esse tipo de coisa sem avisar antes. Ele se desculpa dizendo que apenas quis ajudar, vendo que seu colega estava tendo dificuldades. Então o professor cessa o fogo, explicando a todos que nesse mundo a supremacia da magia é o poder, o absoluto, a autoridade máxima, tanto que até mesmo seus heróis são magos. E nessa academia é o talento que cada um possui para a magia que lhes dará status e renome. Por isso alguém sem talento algum para a magia, que apenas possui conhecimento teórico, é impróprio para permanecer naqueles salões que dão origem aos grandes sábios. E todos os tolos que sonham com mais do que podem alcançar devem se retirar daquela academia. Após a aula Sion zoa ele, vendo que o rapaz não tem a menor aptidão para magia, e questiona se ele por acaso teria entrado na masmorra novamente para matar alguns monstros fracos e assim ganhar créditos. Nisso uma garota chamada Colette aparece e o manda parar de perturbar Will, visto que ele é muito mais gentil que Sion e se esforça muito mais pelos seus objetivos, por isso ela não permitirá que insultem seu amigo. Mas o rapaz ri, achando aquilo uma tolice, pois bondade e trabalho duro não fazem de ninguém um grande mago, e além disso o garoto nunca poderá se tornar um magia vender. Então vai embora, não querendo gastar mais de seu tempo com um incapaz, pois como seu professor disse, aqueles que não são capazes devem abandonar aquela escola. Após isso Colette pede a Will para que não se deixe abater, visto que também sente que deve haver algo de errado com o professor Edward, visto que sempre faz o garoto de chacota na frente da classe. Mas Will conta estar tudo bem, já que ele realmente não possui magia. Além disso, já ter uma garota tão bonita preocupada com ele já é algo para se considerar muito sortudo, o que deixa Colette assustada com essa bajulação repentina, avisando que isso não levará a nada, e questiona se ele fala assim com todas. Nisso Will conta ter sido ensinado desde pequeno a sempre elogiar as garotas e não estava querendo nada em troca, apenas achou ela muito bonita e cheirosa, o que deixa Colette morrendo de vergonha, quase perdendo a compostura. Então ela questiona o que Will está fazendo olhando para cima, e ele lhe conta estar apenas pensando no quanto aquele dia está bonito, o que ela confirma sentindo aquela luz quentinha, e comenta sobre os magos mais poderosos daquele lugar chamados de magia Vanders, que continuam a defender o céu. Então nos é explicado que há muito tempo as pessoas não conheciam a luz, vivendo presos na escuridão, sendo aterrorizados por invasores celestiais, até que um grupo de 5 magos se uniu e acabou com aquele mal, criando um poderoso selo no céu que trouxe a paz para aquele mundo. Desde então o título de magia Vander vem sendo transmitido de geração em geração, sendo concedido apenas aos magos mais fortes. Por isso todos pelo menos alguma vez já sonharam em se tornar um mago. Nisso Colette pergunta se ele acha que a varinha da donzela de gelo Albisvina também está cuidando deles, o que Will confirma dizendo que ela deve estar perto da janela olhando para eles. Então se lembra de um momento com sua amiga Elfaria lhe contando que o sol e a lua vivem flutuando em um céu de verdade. Além disso existe um lindo pôr do sol que deixa tudo em um tom de vermelho, o que ela acha que deve ser muito lindo, e acha que se eles conseguirem chegar no topo daquela torre se tornando magia Vanders poderão ver esse pôr do sol. Então prometem fazer isso juntos, porém aquilo acabou se tornando apenas uma promessa inocente de infância que não se cumpriu, pois sua amiga realmente tinha potencial e acabou se tornando a pessoa mais jovem a receber o título de magia Vander, e assim partiu para o topo da torre. Quanto a ele, sendo incapaz de lançar magia, se tornou algo menos que medíocre, mas ainda persiste lutando pelo seu sonho de ficar ao lado dela. Nisso o professor Vorkner briga com ele, vendo que o rapaz foi sozinho sem permissão até o 7º andar, e acha que o rapaz vai acabar morrendo qualquer dia se continuar com isso, fazendo com que Will se desculpe. E ele pergunta sobre seus créditos ao professor, que o olha de cara feia e conta que já confirmaram a morte de um guardião maligno, por isso o garoto irá receber 2 créditos, o que deixa Will feliz, e vendo sua felicidade o professor percebe que ele ainda não desistiu de se tornar um magia Vander, por isso lhe avisa que antes de subir na torre ele precisa avançar para o Instituto
Instituto Superior. E para isso precisará de muitos créditos em escrita, feitiço e praxis, porém como não consegue usar magia nunca poderá conseguir créditos nessa matéria. Por isso Will conta se dedicar mais em obter créditos da matéria de praxis para suprir a falta que faz os créditos da matéria de feitiços. Porém seu professor diz que é quase impossível alguém conseguir avançar só com praxis, ainda mais alguém que não consegue usar magia. Mas acha que não é hora de ficar pensando em magia vender, sendo que a formatura de Will está em risco e como não conseguiu obter nenhum crédito nos exames recentes, o garoto precisará obter 4 créditos até o fim da semana. Uma tarefa que ele acha impossível visto que faltam apenas 2 dias. Então começa a buscar desesperadamente em suas anotações um monstro que valha 4 créditos. Nisso seu professor começa a falar sozinho como quem não quer nada sobre um relato que ouviu de um Baskerville vivendo no 6º andar. E um certo aluno teórico ainda não derrotou nenhum e Will agradece pela ajuda. Porém eles não notaram que do lado de fora Sion ouviu toda a conversa e decide derrotar o Baskerville ele mesmo. Assim Will não terá como conseguir os créditos que precisa e será expulso da escola. Nisso Will vai até o 6º andar animado para enfrentar a criatura final. Já tem experiência por já ter lutado com certa vez, o que traz péssimas lembranças ao seu gatinho, mas ele conta que dessa vez será diferente pois agora sabe que deve tomar cuidado com a baforada. E assim não sairão queimados como da última vez. Enquanto isso Sion avança com seus amigos dizendo não precisarem de fracassados na academia, por isso irão acabar com o monstro antes que ele apareça. E seu amigo questiona se é realmente seguro eles estarem ali, o que deixa Sion com raiva pois ele é um mago da elite. Então continuam andando refletindo que nesse mundo alguém que não consegue usar magia não deveria sequer falar sobre isso. Então um golpe lança de seus amigos longe com imensa brutalidade. E ao olharem para trás notam os olhos carmesinhos fitando da escuridão e ao longe Will ouve os gritos de desespero partindo até o local, surpreso por ter mais alguém naquele local que deve estar sendo atacado. Então vê seu colega enfrentando um sentinela maligno, uma fera monstruosa que vale 10 créditos. E fica se questionando o motivo pelo qual um sentinela está ali, sendo que eles costumam viver no 10º andar e o que mais lhe impressiona é a presença de seu colega naquele lugar. Nisso Sion dispara várias vezes contra a criatura que sequer treme diante de suas chamas. Então Will pensa em ajudar, porém se questiona se realmente deve fazer isso visto que o rapaz sempre fez bullying com ele durante todos esses anos. Nesse momento se recorda de sua amiga dizendo saber que ele é o mais gentil e corajoso de todos. Mas ele discorda disso pois tudo o que quer é ser digno para poder ficar ao seu lado, por isso decidiu se tornar uma espada solitária. Enquanto isso Edward entra furioso na sala de Vorkner contando que Sion levou um grupo para uma masmorra sem permissão e pede para que ele use seu familiar para achá-los, informando que estão no 6º andar. Ao ouvir isso Vorkner fica mais aliviado contando que não há motivo para preocupação pois Will está lá. Então mostra em sua bola de cristal o garoto travando uma intensa batalha contra o sentinela. E apesar da imensa força do sentinela Will não demonstra dificuldades e arranca seu dedo com extrema destreza. Então salta se esquivando de um ataque brutal, porém o sentinela tenta o atacar no ar conseguindo lançar longe, mas Will não se abala e usa sua velocidade sobre-humana para sumir do campo de visão da criatura que acaba sendo atacada no pescoço. Ao ver aquela cena Sion fica impressionado pois não se parece nem um pouco com o Will que ele conhece. Enquanto isso o familiar está transmitindo toda a batalha para os professores, que deixa Edward muito chocado, e Vorkner conta que Will é um irregular tendo uma força sobre-humana que nenhum mago jamais possuiria. O corpo tão robusto quanto de um anão e a intuição tão avançada que consegue compreender a estratégia de seu oponente após vê-la apenas uma vez. Nisso Will se esquiva no ar de um ataque que seria fatal e aproveita para arrancar o braço do sentinela com um único corte. E seu professor segue contando que apesar de Will não conseguir usar magia alguma nesse mundo repleto de magos, ele é o único guerreiro. Nisso toda a atmosfera do lugar muda, com a criatura concentrando uma enorme quantidade de poder mágico para disparar um raio contra Will, que com um único golpe de sua espada consegue rebater o raio destruindo completamente o sentinela. Ao fim daquele combate vai oferecer ajuda ao seu colega que começa a sangrar de tanta raiva e o professor Edward fica extremamente irritado vendo que alguém que não consegue usar magia está a superando. Quando volta seu professor lhe encara novamente, mas acaba lhe dando os 10 créditos por ter derrotado a criatura. Então alguns anos antes vemos Will caminhando pelos corredores da escola enquanto todos comentam sobre o fato dele ser um aluno sem magia e um dos alunos pergunta como ele teria entrado na escola. Então outra garota explica que ele deve ter sido usado como isca para atrair Elfaria. E agora que ela já se tornou uma magia Vander, acham que Will deveria ser expulso da escola pois não precisam de um aluno sem magia. Nisso ele vai até a sala da diretora onde a mulher lhe dá uma adaga e em seguida cria vários círculos mágicos que disparam contra o rapaz, mas ele consegue cortar todos os disparos deixando a mulher impressionada, que diz que ele poderá ficar na escola. O que deixa Vorkner confuso já que ele não
não possui magia, mas ela acha muito curioso o fato dele usar uma espada como uma varinha. E Will pergunta se ele poderá subir a torre e ficar ao lado de sua amiga se for forte o suficiente. Nisso a diretora conta que se ele continuar trabalhando duro e mantiver sua força de vontade, então talvez um dia ele consiga. Então eles saem da sala e a diretora fica reflexiva quanto ao garoto, vendo que ele deseja se tornar um mago e quer ver como tudo isso vai acabar. Nisso vemos a aula onde o professor explica que quando eles falam sobre subir a torre querem dizer subir os andares do Instituto Superior. E para chegar no topo se tornando uma magia vendeira é necessário ser reconhecido pelo Instituto Superior. E existem 2 métodos para avançar os andares. O primeiro é criando algum tipo de magia e o segundo é obtendo 7.200 créditos naquela academia, e como apenas um número muito limitado consegue cumprir a primeira opção, isso significa que para ele só resta a segunda opção. Porém isso vai ser complicado, já que a maioria deles corre o risco de não conseguir se graduar e por isso suas chances de chegar no Instituto Superior são muito baixas. Por isso hoje ele vai dar uma aula de reforço. Já no corredor sua amiga pergunta como foi o teste, já tendo ouvido falarem que foi muito rigoroso. E Will confirma contando que o professor fez rigorosos simulados e consecutivos exames de magia. Ao ouvir isso Colette acha o professor Vorkner muito rigoroso, pois Will já conseguiu todos os créditos possíveis na matéria de escrita, e Will explica que isso se deve ao fato dele ter falhado completamente na matéria de feitiços, por isso decidiu se esforçar mais mesmo sendo um fracasso. E além disso considera o professor Vorkner muito gentil em dar essa aula de reforço, visto que a maioria desses professores não se daria esse trabalho, o que sua amiga confirma pensando no professor Edward, que jamais faria uma coisa dessas. E ao dobrar o corredor eles veem os amigos de Sion falando a todos que o rapaz venceu um sentinela sozinho, porém eles ficam incrédulos sabendo que esse tipo de monstro é muito forte. Mas o rapaz segue explicando que eles foram derrotados muito rápido e ficaram inconscientes, mas quando acordaram Sion já havia derrotado o monstro, deixando todos impressionados ao saber daquele feito, vendo que logo ele estará entre os melhores da academia. Mas em sua mente ele sabe da verdade, ficando com muita raiva ao ver Will passar, e vai até ele questionando como um sem talento conseguiu fazer aquilo. Então Colette separa os dois antes que acabem brigando. E após o grupo ir embora a garota pergunta o que teria acontecido, mas Will diz não ter sido nada demais. Enquanto isso o professor Edward está pedindo a expulsão de Will e a diretora pergunta qual seria o motivo para essa expulsão, já que o aluno está em seu último ano na escola e seria errado expulsá-lo após ter chegado tão longe. Nisso o professor diz que aquela academia não precisa de nenhum guerreiro, ainda mais um não mago que consegue superar a magia sem ser capaz de usá-la. Então a mulher puxa um livro que abre na ficha do Will, onde mostra que ele possui notas ótimas em redação e seus relatórios oferecem uma perspectiva única sobre as coisas. Então, tirando o fato de que ele não consegue usar magia, pode-se dizer que ele é um aluno excelente. E ela acha que além de uma magia vendeiro o rapaz ainda poderia se tornar um artífice ou um curandeiro, havendo muitos caminhos que ele pode seguir. Afinal, aquela academia tem o dever de produzir estudiosos instruídos para o dia fatídico. Porém, Edward afirma que o garoto não busca ser um estudioso e sim uma magia vendeiro, e acha que isso é um grande problema. Nisso a diretora compreende e acha que o professor deveria fazer um teste com o garoto, e como ele já descobriu o segredo do rapaz, acha que seria melhor ele aplicar o teste pessoalmente. Caso Will não consiga passar no teste, confiará a questão da expulsão ou permanência dele ao professor. Ao ouvir isso, Edward pergunta se ela tem certeza disso, visto que ele não é tão gentil quanto Vorkner, mas a mulher não acha que isso seja um problema e deixa o conteúdo do teste em suas mãos, o que faz o professor sair satisfeito, mas ela reflete que assim que ele testar o rapaz ao máximo verá a verdade por si mesmo. Afinal, o mago Víbora das Trevas entende mais sobre magia vender do que qualquer um. Enquanto isso, Colette abre o armário de Will, que se desculpa por sempre estar pedindo ajuda à garota, já que não pode usar magia, mas ela fica feliz em poder ajudar. E ao ver a espada dele acha que o rapaz não mudou nem um pouco, o que ele confirma contando que provavelmente nunca terá permissão para carregar sua espada no campus. E caso ele volte pro dormitório, seu colega nunca o deixaria sair, e ela tenta se lembrar do nome de seu colega e diz achar que eles se dão muito bem, mas Will acha que é apenas uma relação normal. Nisso eles vão até a biblioteca, onde Will está lendo um livro de história que conta sobre o ano de 344 da Era Mágica, quando ocorreu a grande batalha de Garzaronço, onde os anões, uma raça de outro mundo, ficaram irritados com a exploração, excesso de trabalho e por serem tratados pior que os elfos, uma raça que também veio de outro mundo. Então sua amiga pergunta se ele já não estudou isso, mas ele conta estar analisando as perspectivas de outras raças. Nisso a garota diz achá-lo incrível na escrita, muito superior a ela, e acha que ele não precisa se esforçar tanto. Então Will explica que caso ele perca um crédito sequer não poderá avançar no instituto, e além disso consegue entender como os anões se sentiram, pois mesmo diante das magias mais poderosas eles continuaram lutando com uma determinação capaz de superar a magia. Ao
ouvir isso, Colette questiona se Vorkner teria lhe ensinado esse ditado, que ele confirma dizendo adorar esse ditado, por isso deve continuar se esforçando ao máximo. Nisso a garota nota um cabelo branco nele, vendo que Will realmente está se esforçando demais e fica com um intenso desejo de arrancar aquele fio. Então Edward aparece querendo saber o que está acontecendo ali e chama logo Will para o salão de feitiços. E conta que mesmo sabendo que ele sempre falha nos testes de feitiços, vai lhe dar uma aula extra, o que deixa o garoto confuso com uma aula extra e ainda por cima particular. Nisso Edward conta que irá avaliar seu valor pessoalmente lançando uma magia nos pés do rapaz. E diz que agora seu dever é lhe acertar um único golpe e caso ele consiga fazer isso irá ganhar 5 créditos de feitiço, porém caso não consiga irá ser expulso da academia, pois aqueles que não possuem talento não devem sequer poder olhar para os Magia Vanders. Enquanto isso Vorkner vai até a diretora que havia o chamado e ela se desculpa por estar lhe incomodando e diz ter achado melhor informá-lo sobre o que está acontecendo, então cria uma grande tela que mostra a batalha prestes a se desenrolar. Ao ver aquilo o professor fica em choque sem entender o que está acontecendo, mas a mulher explica ser um teste e ele não deve interferir, pois assim como reconheceu quando ele quis defender Will, também deve reconhecer as preocupações de Edward da mesma forma. Portanto decidiu permitir que o professor testasse o garoto para ver se ele é digno de se tornar um Magia Vander. Ao ouvir isso Vorkner acha muito cruel que seu aluno esteja tendo que enfrentar logo o professor Edward, porque aquele homem já esteve muito próximo de se tornar um Magia Vander. E mesmo tendo sido derrotado continua sendo um ascendente, pois conseguiu chegar no topo da torre. Nisso Edward conjura uma magia negra que, embora seja de baixo nível, possui uma imensa potência. Então Will dispara tentando investir contra o professor, que conjura uma barreira impenetrável e acha que Will não possui salvação, tentando chutar um escudo mágico, então o manda para longe, deixando o garoto impressionado ao ver seu professor lançar feitiços sem recitar os encantamentos, o que faz com que tudo saia muito rapidamente, tornando tanto seu ataque quanto sua defesa perfeitos. E o professor conta que nesse teste apenas usará suas chamas negras para queimá-los e seu escudo para repelir a selvageria do garoto. Então com um simples movimento cria diversos círculos mágicos, avisando a Will que ele nunca alcançará 1000 magias, por isso deve dominar apenas uma, que se tornarão como 1000 flechas para o rapaz. E ao ver aquele feitiço Will fica impressionado vendo que seu professor está sobrepondo um único feitiço, então tenta correr, mas seu professor começa a disparar diversas vezes como se fosse o grande maestro de uma sinfonia destrutiva, deixando Will frustrado percebendo a imensa diferença entre suas forças, desejando ao menos ter sua espada consigo. Enquanto isso Colette está guardando seu material e pensando se seu amigo está bem tendo uma aula particular justo com o professor Edward, e imagina as atrocidades que ele deve estar sofrendo. Então Kiki entra machucada, deixando Colette espantada, e ao vê-la apontar para o armário de seu dono a garota entende que deve ter acontecido algo muito sério com Will. Nisso o professor conta que os Magia Vander são o auge de todos os magos, por isso se o rapaz não consegue derrotar alguém como ele, então não tem chances de chegar tão longe. Então fala sobre a batalha de Garzaronço, na qual os anões com um exército de 10.000 incitaram uma rebelião, e pergunta quantos magos foram necessários para acabar com aquela batalha, sendo a resposta apenas um, que com um simples balançar de sua varinha aniquilou todo o exército, por isso uma espada nunca será melhor que uma varinha. Porém mesmo assim o garoto afirma querer se tornar um Magia Vander, deixando o professor curioso para saber qual razão nobre vive em seu coração para motivá-lo tanto. E Will conta querer estar com a pessoa que ele ama, cumprindo a promessa que fez há muito tempo a Elfie. Ao ouvir aquilo Edward não consegue acreditar que um sentimento tão tolo possa levar Will a alcançar o ápice da magia. Porém Will não liga para isso, pois mesmo que achem seu sonho ridículo e mesmo que ele tenha um caminho difícil pela frente, ainda assim verá o pôr do sol com sua amiga. Nisso sua amiga arremessa sua espada, que ele prontamente desembainha, preparado para lutar até o fim pelo seu sonho, enquanto seu professor o considera um anômalo, pois aquilo é uma espada, não uma varinha. Então dispara novamente, porém dessa vez Will consegue cortar a magia, deixando o professor em choque, questionando se aquela espada seria uma lâmina de Moria. Porém isso não importa, pois acabará com tudo agora, invocando uma imensa saraivada de chamas que deixa Will com medo e desejando correr dali, vendo a barreira que separa ele e o Magia Vander. No entanto parte para cima, pois essa é sua única maneira de atravessar uma barreira, e conta que na batalha de Garzaronço, mesmo quando todo o exército havia sido derrotado, um bravo general anão lutou até o fim, conseguindo desferir um único golpe contra seu inimigo, e em homenagem à sua bravura os magos reconheceram o status dos anões. Então distrai Edward com algumas pedras enquanto corre por trás, se esquivando do ataque que viria lhe acertar, e com sua espada parte a defesa mágica do mago, aproveitando a brecha para acertar um golpe de raspão, fazendo o mago sair frustrado, dando 5 créditos ao garoto. Então sua amiga aparece parabenizando o garoto exausto, e a diretora fica feliz com o resultado. Enquanto Vorkner descreve o que o garoto fez, tendo se escondido num ponto cego acima da cabeça de Edward para poder atacar o escudo
escudo com um golpe poderoso o suficiente para parti-lo. Um ataque tão forte que conseguiu superar a magia. Enquanto isso, uma garota prepara um jantar para Will, desejando que ele volte logo, vendo que está demorando muito. Então vemos Elfie se despedindo de seu amigo e lhe dando aqueles óculos de presente. Enquanto se afasta, Will promete que ainda irá alcançar o topo da torre e ficar ao seu lado para juntos verem o pôr do sol, fazendo Elfie ir às lágrimas, contando que irá lhe esperar não importando quanto tempo leve. Ao ouvir isso, Will começa a chorar na frente de seu professor e jura que essa será a última vez que irá derramar suas lágrimas. Já no presente, Will está trabalhando entregando jornais e um anão o cumprimenta lhe desejando boa sorte no trabalho e avisa que passará na Gina mais tarde, e Will avisa que estará à sua espera. Então sai correndo, porém acaba tropeçando, levando ao ar todos os jornais que ele pega muito rapidamente, mas um acaba caindo no chão e quando vai pegá-lo vê a notícia na capa, que conta sobre sua amiga Elfie, que acaba de criar uma nova magia, se tornando a primeira maga a realizar o feito de criar 12 magias. E além disso, lê que o Instituto Superior passou uma ordem para toda a academia, tendo a própria Elfaria como cliente, o que deixa Will muito animado. Então ele chega em casa feliz, pedindo para que seu amigo lhe prepare um item mágico, pois sua amiga lhe fez um pedido que ele não pode negar. Ao ver aquilo, Rost questiona sobre a escola, mas Will conta que não terá aula naquele dia, por isso dará prioridade ao pedido de sua amiga. Nisso o rapaz questiona sobre qual o pedido da garota, que Will fala ser coletar vários núcleos mágicos de andarilhos congelados, pois ela deve estar precisando de muitos catalisadores mágicos, e os alunos que contribuírem vão ganhar uma recompensa, por isso ele precisa dos itens mágicos de Rost. Nisso Rost decide lhe dar uma invenção que ele acaba de aperfeiçoar e Will agradece, vendo que o rapaz é um excelente artífice. Antes de partir, o rapaz o manda tomar cuidado. Então conta sobre uma grande rainha maga que disse certa vez que o conhecimento nasce na masmorra, por isso todos devem pegar seu conhecimento e seguir em frente, transformando o desconhecido em conhecido para conquistá-lo. Nisso Will chega na masmorra congelada e nota que já está lotada de alunos derrotando os monstros e reflete que não esperaria menos de uma ordem vinda de sua amiga. Então houve uma enorme explosão, notando Sion que está sendo bajulado por ter derrotado vários monstros de uma só vez. Mas ele não está satisfeito, vendo que não vai ficar mais forte que Will lutando contra essas criaturas fracas. Ao observá-lo, Will acha o poder do rapaz incrível, apesar de notar certa sede de sangue, por isso decide ir mais fundo antes que os alunos peguem todos os monstros, o deixando sem nenhum núcleo. Porém acaba se deparando com uma garota que está sendo atacada e não hesita em fatiar os monstros com sua lâmina, deixando a garota impressionada ao ver alguém derrotando monstros sem usar magia, e agradece ele por ter salvo sua vida, se apresentando como Iris. Enquanto isso, Vorkner explica à sua turma que criar uma nova magia é um feito tão grandioso que lhe garante um passe direto para o topo da torre. E por esse feito ser tão impressionante, essas novas magias geralmente recebem o nome de seus criadores ou de palavras que lembrem eles, como é o caso do Dax Darbicans usado por Edward, que é um feitiço de magia negra criada por um mago antigo chamado Darbicans. Por isso, caso qualquer aluno ali consiga criar uma magia, terá seu nome gravado na história. Porém os alunos não acham que seja tão fácil quanto o professor faz parecer. Nisso uma aluna pergunta se Elfaria seria uma maga muito incrível, já que criou 12 magias, e na falta de palavras melhores Vorkner confirma, dizendo que nunca na história houve alguém como ela e provavelmente nunca haverá outra maga tão extraordinária. Ouvir isso deixa os alunos impressionados e com vontade de se juntar à facção do gelo, e Colette acha que essa amiga que Will está tentando alcançar é realmente muito impressionante, tendo deixado a escola toda polvorosa desde que emitiu aquela ordem. Ao ouvir isso, sua amiga acha que Colette está parecendo uma jovem donzela estando com ciúmes de Elfaria, o que Colette nega, e o Vorkner as manda pararem de atrapalhar a aula. Nisso elas se desculpam e Colette reflete se seu amigo estaria na masmorra agora. Enquanto andam, Iris questiona se o rapaz seria o aprendiz de livros sem magia que ela ouviu falar. Ao ouvir isso, Will questiona a idade da garota, ficando impressionado ao ouvir que ela possui 14 anos, estando provavelmente no 4º ano, e pergunta se ela por acaso não sente nenhum desdém em estar do lado de um sem talento como ele. Mas ela conta que não pode desprezar aquele que salvou sua vida e além disso possui um profundo respeito por aqueles que têm seus próprios dons. Nisso ele pergunta se a garota também teria vindo por causa do pedido de mais cedo, que ela confirma, pois deseja ajudar os magia a vender e além disso espera conseguir se tornar uma dessas pessoas que protege o céu. Nisso Will explica que nenhum deles conhece o céu de verdade, pois as enormes energias mágicas dos magia a vender encobre tudo, criando um céu falso que é uma grande barreira. E de acordo com uma lenda antiga, quando a grande barreira cair, o mundo será novamente tomado pela escuridão. Por isso todos os alunos se esforçam para atender aos pedidos dos magia a vender, não apenas por admirá-los, mas também porque desse modo vão estar ajudando a proteger o céu. Então Iris lhe conta já ter conhecido Elfaria uma vez no momento em que estava quase morrendo, fazendo Will notar que ela se mete em
muitos problemas. E ela segue explicando a situação desesperadora em que se encontrava, mas de repente todos os monstros foram congelados e quando olhou viu a bela maga ao seu lado perguntando se ela estava bem. E graças a isso puderam conversar sobre muitas coisas, por isso ela deseja fazer tudo o que puder pela maga. O que a levou até aquele lugar para fazer sua parte, mas não encontrou nenhum andarilho congelado mesmo usando sua magia de detecção. E acha que os outros devem ter derrotado todos. Nisso ela nota Will que explica que quando andarilhos congelados andam deixam pequenos fragmentos de gelo pelo caminho. Mas esse fragmento é muito maior que o habitual, notando que deve haver algo muito poderoso logo à frente que nenhuma magia de detecção consegue ver. Nisso a garota questiona como ele sabe de tudo aquilo se não usa magia. Então Will conta que apesar de magia ser algo incrível, não é algo absoluto. Por isso, já tendo conhecimento e sabedoria e experiência pode compensar o resto. Então uma enorme criatura cai sobre eles, mas ele consegue tirar sua amiga de lá na hora que nota se tratar de um Rex congelado, que é a forma mais evoluída de um andarilho congelado, valendo cerca de 6 créditos, sendo o monstro especial daquele andar. Nisso a criatura dispara um raio congelante e novamente Will salva a garota mandando ficar naquele lugar, mas ela fica preocupada pois ataques físicos não funcionam contra o Rex, que congela qualquer ser vivo que toque nele, por isso o método correto de lutar contra um é usando magias de longo alcance. Mas Will conta estar tudo bem já que ele já enfrentou esse tipo de monstro diversas vezes, então parte pra cima e o Rex dispara novamente tentando seguir o garoto e causando uma enorme destruição. Sem saber onde Will está, a criatura dispara diversas vezes destruindo tudo. Então Will aproveita o momento para avançar pelas costas arremessando seu gancho que se prende na criatura, e usa de sua velocidade para passar o cabo em volta do corpo do Rex diversas vezes, explicando que aquele tipo de criatura é fraca contra chamas. Nisso a criatura solta um berro congelante e Will ativa o seu item que incendeia todo o cabo passando pelo corpo da criatura até atingir os explosivos que mandam o Rex pelos ares numa enorme explosão, o que deixa Will feliz, não esperando menos que isso dos equipamentos de Host. Enquanto isso Iris observa, notando que existem uma grande disparidade entre os rumores que ouviu e o real talento do rapaz, e se pergunta como deve relatar isso. Então Will avisa que agora já possuem muito núcleo e já podem sair de lá. Mais tarde na torre ela reflete que apesar dele não ter magia é bastante criativo e além disso possui um faro de batalha baseado em sua experiência. E mesmo que não seja um mago, é um guerreiro talentoso e entra no salão dos magia vender perguntando se está atrapalhando. O que eles negam, pois aquela é apenas uma reunião costumeira para manter as aparências. Então começam a falar que caso a barreira caísse naquele momento os invasores de outro mundo sobrepujariam em número, por isso precisam de novatos promissores para esse evento chamado de Dia do Destino, pois não podem permitir que o que está escrito na história se cumpra. Então pergunta se a observadora teria encontrado alguém interessante, o que ela confirma contando sobre um aluno sem magia e o recomenda para um cargo na torre, causando uma divergência de opiniões entre os magos, e a maga diz não querer ainda mais pessoas inferiores ao seu redor. Já o mago acha que se for para ajudar ele aceitaria até mesmo um anão. Nisso ela pergunta o que um selvagem como ele faz naquele local. Então o mago de fogo os manda pararem com a hostilidade, pois o dia do grande festival de magia está se aproximando, por isso devem esperar para tomar uma decisão, pois aqueles que tiverem potencial chegarão no topo por conta própria. Após isso eles encerram a reunião e vão embora. Nisso Iris comenta que o garoto de quem Alfaria havia comentado é realmente alguém muito interessante e ela observa o núcleo de gelo contando ainda estar esperando por ele. Nisso uma voz explica que dos 12.000 créditos disponíveis na academia 7.200 são o necessário para que um aluno possa avançar para o Instituto Superior, uma condição que permite aos alunos se tornarem magia vender. Então vemos Sion e alguns alunos enfrentando golems de pedra que Sion destrói com facilidade. Logo em seguida Colette conjura uma magia chamada Lágrimas de Pedra que lança sobre o golem, o derrotando, e o examinador constata a aprovação deles no teste. Desse modo Sion alcança a marca de 9.889 créditos e Colette 7.340. Então é chegada a vez de Will, que está enfrentando dificuldade para derrotar a criatura e decide usar seus punhos. Porém nesse momento os alunos o zoam, vendo que não faz sentido ele estar numa escola de magia se quer partir para a brutalidade. Nisso Will se distrai e acaba sendo atingido pela criatura, perdendo assim o combate, enquanto os outros saem zombando dele por ter perdido sem ao menos conseguir causar um arranhão ao golem. Mas não esperavam menos de um nerd que sempre será um fracasso na arte da magia. Enquanto isso uma garota começa a conjurar flechas elétricas com suas correntes sinuosas no ar que atingem o golem sem dar chance à criatura e o finaliza com uma imensa rajada elétrica. Do outro lado um mago conjura uma magia de vento que ergue o golem como um brinquedo e o destrói. Nisso o examinador declara que Liana passou no teste com 10.100 créditos, quanto a Vignal também passou com 10.075. Então Julius surge conjurando pedras de gelo
que voam em direção aos golems, desabrochando em belas rosas congeladas que logo se transformam em caixões de gelo, deixando os outros competidores impressionados, embora irritados, vendo que ele acabou até com os golems que não eram para ele, lhe fazendo ser aprovado com 10.048 créditos. Após o teste, a garota comenta sobre nenhum deles ter enferrujado e seu colega retruca não ter motivos para piorar ainda mais estando tão próximo do momento da revelação. Nisso, Julius aparece declarando sua rivalidade aos magos, pois dessa vez com seu método secreto crê que irá derrotá-los. Então eles destroem completamente aquela flor, deixando Will impressionado, constatando que eles realmente são os estudantes que irão para o Instituto Superior, e nota que os únicos que possuem mais de 10.000 pontos são Julius e mais 2 magos. Nisso ele explica que os créditos de um estudante são como um sumário que indicam suas habilidades. Ele, porém, só tem pouco mais de 5.000, sendo insuficiente para se formar e nem chega perto do necessário para avançar ao Instituto Superior, e além disso esse é o seu último ano na escola. Nesse momento Julius aparece e, vendo que ele está atrapalhando seu caminho, manda não aparecer mais em sua frente e segue caminho enquanto os outros o bajulam, contando que esse ano certamente algum olheiro irá escolhê-lo no grande festival de magia, fazendo Will se lembrar que já estão na época do festival. Enquanto todos conversam sobre o que farão no evento que se aproxima, Colette avisa seu amigo que agora só lhe resta a opção de ser recrutado no grande festival de magia, já que avançar para o Instituto Superior só com escrita e praxis é algo totalmente fora da realidade. E mesmo que ele possua menos créditos que o necessário, existem casos de alunos que avançaram para o Instituto Superior por terem sido recrutados. Will compreende isso, refletindo que nessa época todos estão tentando dar o seu melhor nesse evento que ocorre a cada 2 anos, onde os magos mostram suas habilidades em diversas competições, enquanto alguns magos que descem da torre os observam para recrutar os melhores. E Colette explica que de uma forma geral o evento é como uma grande competição entre estudantes das diferentes facções da torre, sendo elas a varinha da donzela de gelo, Albis Vina, a varinha do imperador das chamas, Incendia Baron, a varinha sagrada da elfa, Eleaf Kaana, a varinha do Lorde dos Raios, Torzeus Face, e a varinha soberana da luz, Masterias Noa, que é o atual magia Vander que lidera todos os outros. Por isso é possível dizer que seu avanço para o Instituto Superior é praticamente definido nesse evento, pois caso uma dessas facções o escolha, ele será aceito na torre sem problemas. Apesar de Will gostar da ideia de subir a torre sem passar pelo processo de graduação, acha aquela ideia impossível, pois para tal feito acontecer o mago teria que realizar uma magia capaz de deixar um mago de alto escalão boquiaberto. Porém sua amiga conta que além dos magos de alto nível ainda existem os observadores que selecionam os talentos promissores para subirem a torre. Mas Will acha que isso é apenas uma velha lenda e ele, por ser apenas um sem magia, não deve tentar se destacar nesse evento, por isso irá se juntar à organização como fizera nos anos anteriores. O que deixa Colette triste, pois acredita que caso o garoto demonstre suas habilidades no evento, deixará todos surpresos e mudarão de ideia a respeito dele. No entanto, Will discorda, pois caso participe o lugar vai parecer mais um evento esportivo do que de magia, se recordando do que aconteceu da última vez em que participou. Nisso Colette o conforma, relatando que aquele festival ficou conhecido como o pior da história, então não foi culpa dele, mas ele acabou ficando traumatizado da mesma forma. Enquanto isso, do lado de fora vários alunos estão treinando suas invocações e magias agressivas, fazendo a garota notar que todos estão muito ansiosos pelo festival, o que já era de se esperar, pois virão olheiros de diversos lugares e essa é uma grande chance, pois mesmo que eles não sejam escolhidos para subir na torre, ainda podem ser escolhidos para seguirem em outras profissões. E Will considera essa uma ótima oportunidade para as pessoas se promoverem, por isso sua amiga o aconselha a se promover também, mas ele não acha uma boa ideia, já que não consegue usar magia. Nisso Colette sente algo e vai verificar, contando a Will haver uma barreira mágica bem escondida naquela área, cercada por outras magias que tentam inibir sua presença. Então pedem ajuda a Kiki, que consegue anular todas as magias, e quando entram se deparam com uma escadaria de onde no fundo ecoam vozes animadas. Nisso se deparam com um rapaz mandando todos fazerem suas apostas a respeito de quem eles acham que irá vencer cada evento do festival de magia, enquanto todos apostam os mais diversos valores. Ao ver as apostas clandestinas eles ficam em choque, pois o pessoal está se aproveitando do fato dos professores não se aproximarem dos armários para fazer aquilo. Então se deparam com Sion, que está frustrado e pergunta como aquele sem magia chegou ali. Porém Colette conta ter sido por pura coincidência e o manda parar de ser violento com Will, caso contrário da próxima vez ela vai ficar muito brava. Nisso Will questiona o motivo do rapaz estar ali, pois não parece estar fazendo apostas, mas os amigos dele dizem não se importar com a proporção das apostas, mesmo que haja uma diferença muito grande entre Sion e os top magos da escola. Mas seu amigo não se importa com isso, mesmo que os 3 melhores da escola sequer olhem para ele. Então Sion os manda calarem a boca, deixando
o colete impressionada ao ver que ele está preocupado com seus concorrentes. O que ele nega afinal não perdeu nada para eles e além disso em número de créditos só possui menos que eles por ter ido mal no teste de escrita. Mas isso não importa pois tem treinado muito, por isso em termos de habilidade não existe chance dele perder para Liana ou Vignal. Então percebe que não precisa ficar se explicando para eles e vai embora enquanto Will reflete que realmente todos estão muito empolgados com esse festival, afinal só acontece a cada 2 anos. Mais tarde o professor finaliza a aula e na hora que Will está saindo sua amiga questiona o que ele irá fazer agora pois deseja acompanhá-lo caso vá para uma masmorra. Porém para sua decepção Will vai trabalhar na taverna da senhorita Gina. Então parte para a taverna onde como é de costume todos os trabalhadores exaustos estão tomando seu álcool enquanto enchem o ar com a alegria de suas risadas. Nisso Gina o manda entregar o pedido do Sr. Donald que Will faz agradecendo por ele ter sido paciente. E o anão acha que está tudo bem pois Will também possui seus próprios problemas pois entrega jornais de manhã, estuda de tarde e ainda trabalha como garçom à noite. E Will explica que como não conseguiu nenhuma bolsa caso não trabalhe não vai poder pagar a escola. Ouvir isso faz o anão se recordar que logo terá o grande festival de magia e acha que caso o rapaz participe talvez as coisas mudem. Mas Will continua se negando a participar, então Gina o manda parar de conversar e trabalhar mais pois seu amigo já está fazendo muito mais que ele servindo todas as mesas. Nisso Will se desculpa com o rapaz por ter lhe pedido para ajudar, mas ele não se importa de ajudar seu amigo e além disso trabalhar sem usar magia é uma novidade para ele. E Gina explica ter precisado de ajuda por um dos seus funcionários ter se demitido e questiona se Will não teria mais um amigo para trazer. Porém o anão acha que ele já trabalha por 2 e o consideram um irmão. Após isso Rost questiona se está tudo bem para Will trabalhar ali pois o salário que os anões pagam não é muito alto e acha que o professor Vorkner poderia lhe arrumar um trabalho melhor. Will sabe disso mas não deseja dar mais trabalho ao professor por sua causa e além disso ele gosta dos anões pois são pessoas muito calorosas e gentis que o receberam de coração aberto, por isso tem muito respeito por eles. Então acaba deixando uma colher cair enquanto um grupo de magos entra naquele lugar insultando a taverna, fazendo todos o olharem enquanto seu amigo se desculpa pois não há nenhuma outra taverna aberta e Rost questiona se por acaso aqueles não seriam os magos da escola. Nisso Julius nota sem magia achando muito engraçado ele trabalhar ali pois um fracassado combina com bárbaros, o que deixa o anão com raiva e Julius questionam o motivo dele estar fazendo aquela cara, pois para ele os anões são uma raça inferior que imigraram de outro mundo e só estão sendo permitidos viver naquele mundo pela boa vontade das pessoas e os manda terem consciência de seu lugar. Nisso Will explica que há muito tempo quando os celestiais destruíram o mundo dos anões eles imigraram para este mundo, mas ao contrário dos elfos os anões são tratados com desdém. Por isso caso um anão coloque suas mãos em um mago eles estarão instantaneamente em perigo, pois nesse mundo a magia é absoluta e a discriminação contra os anões demonstra isso. Nisso Rost serve uma comida com feijões que faz os magos desdenharem do prato considerando que achariam algo melhor para comer até no interior e questionam qual o problema daqueles bárbaros. E além disso Julius acha aquele lugar muito fedorento pois até mesmo as feras vivem em lugares mais limpos, por isso aqueles bárbaros devem sair logo de seu país. Will não gosta daquilo e vai até a mesa onde eles perguntam o que ele deseja pois não chamaram o garçom e Will os manda retirarem tudo o que disseram, explicando que o feijão dos anões cresce em um solo infértil, sendo essa uma demonstração do conhecimento deles e seu suor é uma prova de seu esforço sob condições severas. E isso não são coisas para serem menosprezadas. Porém Julius o despreza vendo que eles devem ter feito algum laço por não usarem magia e continua insultando o lugar e a comida chutando em Will e o mandam parar de se achar. Então Will os convida gentilmente para conhecerem o chão deixando os 2 rapazes apagados lá, enquanto explica que a selvageria entre magos e anões é muito diferente pois magos conseguem ser piores do que bestas. Nisso Julius fica enfurecido pois não passava por uma humilhação dessa há muito tempo, então começa a congelar todo o local questionando se Will por acaso sabe com quem decidiu comprar briga. Então cria várias lanças de gelo no chão que seguem Will que as confronta, então mais lanças crescem das paredes fazendo o garoto recuar. Então Julius cria várias naquela mesa pegando Will de surpresa prendendo na parede. Então o mago vai em sua direção criando uma flor de gelo no peito de Will enquanto sorri alegremente. O anão acha que isso já está indo longe demais. Porém ao ver Will ainda o encarando fica em choque e muda de ideia vendo que apenas prendê-lo no gelo não irá lhe satisfazer. E o manda entrar no festival de magia para que assim ele possa humilhá-lo na frente de todos os espectadores. Nisso Will destrói o gelo avisando que irá entrar para enfrentá-lo, o que deixa Julius feliz contando que irá acabar com qualquer sonho que ele tenha de ficar na academia e Will diz que caso ganhe ele terá que pedir desculpas aos anões. Então o dia do festival finalmente chega e a diretora o inaugura recitando as palavras da fundadora daquela escola em que diz que todos devem melhorar, competir e se esforçar, pois uma vez
vez que alcançarem o seu melhor devem apoiar o céu e jamais servir de fundação para o mal. Após essas palavras, o festival é oficialmente iniciado, deixando todos animados com as competições que ocorrerão naquele dia, enquanto o líder dos olheiros manda seus subordinados ficarem atentos a cada evento, pois nunca se sabe quando surgirá um diamante bruto. Nisso, os eventos já começam a todo vapor, com uma corrida de dragões que rasgam o céu a toda velocidade, com a Lady Liana na liderança, deixando os outros impressionados ao ver que ela vai ganhar, mas já era algo esperado, afinal ela não está no topo à toa. Enquanto isso, a diretora nota que esse ano está repleto de olheiros misturados à plateia, algo que a Luna conta só acontece durante o festival por ser o único momento em que os magos de fora da torre aparecem. Por isso considera que a competição para selecionar os alunos mais promissores já se iniciou. Já no céu, Liana consegue não apenas vencer a corrida, mas também estabelecer um novo recorde de tempo para o evento, sendo essa sua segunda vitória, já que também havia vencido na edição anterior. Então a aluna vai embora contando à diretora ter trabalho a fazer e, além disso, também possui uma pessoa pela qual ela deseja torcer. Em outro lugar, os rapazes motivam Sion para que ele vença o próximo evento, já que não vão estar ao lado dele na corrida. Sion aceita aquelas palavras, se achando o máximo por Colette ter vindo lhe pedir para fazer parte de sua equipe nessa corrida. E segue animado, refletindo que ela finalmente deve ter notado que precisa de alguém forte para trabalhar ao seu lado, e entre ele e um fracote sem magia, ele certamente é a melhor escolha. No entanto, quando chega, fica em choque, desejando saber o que Will faz naquele lugar. E Colette explica novamente que o convidou para sua equipe, contando a ele as regras do evento, que mandam a equipe ter um total de 21.000 créditos somados para poder competir. Portanto, para que Will pudesse participar, a única opção foi chamar o mago, o que faz Sion surtar, querendo saber por qual motivo ele ajudaria um sem talento, e além disso pergunta o que fez ele querer participar daquele evento. Nesse momento, o mago de gelo passa ao fundo, encarando Will com seu olhar gélido, deixando Sion petrificado, percebendo que Will não olha para ele, e Colette explica ter acontecido algo entre eles. Após isso, Julius entrou na corrida até a coroa e Will decidiu fazer o mesmo, o que deixa Sion enfurecido com o rapaz, que além de humilhá-lo daquela maneira, ainda o menospreza, não olhando para ele. Enquanto isso, o narrador anuncia animado o início dos festivais vespertinos e se apresenta como Mike Miles, que fará a narração junto com o professor mais odiado da escola, que os alunos imaginam como uma víbora negra que está sempre os chicoteando, fazendo com que eles implorem para que ele devolva seus créditos. O professor Edward Serfence, mas acha terrível a escolha de companheiro de narração, pois não sabe como irá narrar ao lado de uma cobra. E Edward o manda preparar um caixão para a próxima aula, então ele muda de assunto, contando que o próximo evento será a corrida da coroa, então pede aos elfos para que façam a sua magia. Nisso, os elfos começam a entoar encantamentos poderosos que criam no céu círculos mágicos que representam a Ordem das Fadas, Vaonica, Axinia, Auxis, Quanxia e Vixe. Desses círculos mágicos, grandes quantidades de poder são emitidas, criando as áreas que vão fazer parte desse evento, sendo elas a área pedregosa, a área pantanosa, a zona vulcânica, a zona campestre e a área florestal. Tudo isso junto forma a área do próximo evento, onde tudo é válido. Porém, ao contrário dos outros eventos, nesse só podem participar grupos de 3 que começam a corrida na parte mais externa das áreas e vão correndo até o estádio, onde existe uma coroa que dará a vitória para a primeira equipe que a pegar. No entanto, isso não será uma tarefa fácil, visto que existem milhares de armadilhas espalhadas por todos os lugares que irão dificultar muito a vida dos competidores. Além disso, se os participantes quiserem, também é permitido avançarem direto pelos caminhos mais curtos, ou se preferirem também podem atrasar os outros competidores. Pois de todos os eventos do festival, esse é sem dúvidas o mais brutal e intenso, algo que pode ser caracterizado como um verdadeiro Battle Royale. Nisso, Edward explica que nesse evento poderão ver como os grupos lidam com as adversidades que encontrarão, pois esse evento é uma demonstração prática criado com as investidas às masmorras em mente, o que ajudará os olheiros a escolherem os alunos mais brilhantes daquele evento. Nisso, Miles avisa que a grande emoção daquele evento é ver os alunos mais brilhantes em batalhas de altíssimo nível, e apesar de não poder falar muito alto, revela que nas salas secretas de apostas a equipe 12 liderada por Vignal e a equipe 9 liderada por Julius são as mais populares. E pro caso de alguém estar se perguntando, conta ter apostado todo o seu dinheiro em Vignal. E além disso, também está competindo a equipe 6, que é a menos popular entre todas, que faz todos caírem na risada ao verem Will questionando o que ele estaria pensando para entrar naquela corrida, mandando parar de envergonhar a academia. Nisso, Vorkner começa a designar o local onde cada equipe vai começar, ficando surpreso ao ver Will, pois já havia lhe avisado para ficar longe do festival. Ao ouvir isso, o garoto se desculpa, mas está decidido a continuar, por essa ser uma luta que ele pretende vencer, e vai embora, deixando o professor pensativo sem querer imaginar o que irá acontecer. Agora que todos já estão posicionados em seus devidos locais, a corrida até a coroa finalmente tem início, fazendo todos partirem o mais rápido possível. E logo mais à frente
repente a equipe de Julius se depara com um monte de armadilhas que se transformam em golems imensos. Enquanto isso, na outra equipe, Will dispara na frente fazendo os outros rirem, visto que o rapaz sequer conseguiu arranhar um golem no teste, então não possui a menor chance contra aquela quantidade absurda de inimigos. Porém, enquanto ele corre, Colette recita palavras mágicas conjurando uma manopla na mão do rapaz que manda um golem para longe com o poder de seu soco, tão feroz que acerta o orbe fazendo uma imensa onda de energia ser emitida no estádio, deixando todos em choque sem entender o que aconteceu. E Colette explica que apesar de Will não poder usar magia, basta que ataque usando uma manopla mágica e vai permanecer de acordo com as regras. Nisso o narrador vai à loucura anunciando que a equipe 6 foi a primeira a passar pelos golems. Enquanto isso, Sion reflete sobre toda a humilhação que Will lhe fez passar quando salvou sua vida, pois caso pudesse escolher teria preferido ser eliminado do que ser salvo por um fracassado. Por isso decidiu se esforçar ao máximo para ficar ainda mais forte, porém mesmo assim o garoto ainda parece estar à sua frente. De volta à corrida, a equipe está na liderança e se aproxima da zona pedregosa onde várias armadilhas se ativam disparando pedras que Will bloqueia erguendo uma barreira no chão com um golpe. Então parte para cima enquanto sua amiga recita outras palavras conjurando uma magia que invoca várias espadas gigantes que Will começa a arremessar nas caixas, as destruindo uma por uma com uma pontaria impressionante. Porém uma das espadas acerta na rocha fazendo a caixa cair e se preparar para disparar novamente, mas Will resolve o problema rapidamente partindo a caixa ao meio, o que deixa o narrador incrédulo com o que está vendo, e o aluno tenta dizer que a magia de Colette é incrível sem querer acreditar que é Will quem está fazendo isso, e os olheiros ficam impressionados com o rapaz vendo sua velocidade para detectar as armadilhas e combater. E Edward explica que esses são os movimentos de alguém que passa muito tempo nas masmorras, por isso seu conhecimento e experiência o livram de qualquer ineficiência. E a garota vai ao delírio torcendo por Will. Enquanto isso, todas as outras equipes estão se esforçando ao máximo, porém as armadilhas estão sendo ativadas sem dó, tornando aquele um dos festivais mais brutais de todos. Mesmo assim, a equipe 6 continua na liderança. Já na equipe de Julius, ele ouve todo o alvoroço vindo do estádio, se questionando se teria acontecido algo e pergunta a seus colegas sobre o estado da corrida. Então, vendo sua magia de busca, eles informam ver a equipe de Will na liderança e se continuar nesse ritmo eles irão perder. Porém, Julius está tranquilo e acha que não será um problema. Enquanto isso, a equipe 6 finalmente chega na área final onde uma corrente de círculos de magia surge em todos os lugares. E Will decide resolver o problema os arremessando no ar, fazendo com que atirem uns contra os outros, se anulando. Em um show de explosões que deixa o narrador impressionado, querendo saber como Edward se sente vendo aquilo, já que foi ele quem criou aquela armadilha, mas o professor apenas faz um estalo com a língua. Já Will, enquanto avança, nota que pela forma como o jogo funciona, todas as equipes se colidirão próximas ao estádio, por isso a verdadeira luta para definir o ganhador começa naquela floresta. Então decide preparar uma emboscada para Julius para garantir um terreno vantajoso nessa luta, mas acaba sendo atingido por uma magia que passa muito próxima de seu corpo, deixando Colette impressionada ao ver que Julius já havia chegado, e Will se questiona como ele superou a estratégia de magia e corrida que havia bolado com Colette, e se pergunta se por acaso seus amigos estariam escondidos nisso. Julius conjura uma saraivada de disparos congelantes, transformando totalmente o bioma em uma floresta congelada. Porém, tem sua atenção atraída para uma forte onda de calor vinda de Sion que o manda se lembrar para sempre daquele tormento. O tormento ardente que o queimou até que tudo virasse nada. A chama infernal que queimou a terra e o extinguiu com um poder devastador. A chama que queimará seus inimigos até que tudo vire cinzas. Então dispara de sua varinha sua magia mais forte, Ignite Burdelion, que cria uma onda devastadora de destruição e calor comparável ao próprio inferno, e tamanho é seu impacto que pôde ser sentido em todo o estádio. Já Will consegue sair vivo por pouco, tendo sido salvo por Colette sem entender direito o que aconteceu, e avista à sua frente o cenário calamitoso que antes era uma viva floresta. Nisso Sion aparece mandando Julius sair de seu caminho por estar lhe atrapalhando, fazendo Colette entender que ele estava mirando tanto em Will quanto em Julius, e pergunta o que o mago estaria pensando ao fazer aquela loucura. Então Sion conta ter se deixado usar esse tempo todo sem questionar, portanto agora exige o que lhe é devido. Uma luta contra o fracassado que lhe humilhara. Will não entende o motivo daquilo, então é mandado para longe com uma explosão, enquanto Sion explica não precisar de um motivo para lutar, pois a mera existência de Will já é uma ofensa para seus olhos e ouvidos. Então Colette tenta intervir, porém é parada por Julius, que conjura uma enorme parede de gelo e ataca a garota. E ao pensar em ajudar, Will acaba sendo atingido por uma bola de fogo que lhe tira sua espada, e ele pede ao rapaz para ter um pouco de sensatez, pois esse não é o momento para lutarem entre si. No entanto, Sion está cego de ódio e apenas o manda pegar sua espada novamente, dando início ao combate. Então se recorda de quando viu Will na escola e decidiu tornar sua estadia ali menos dolorosa, permitindo que o garoto se tornasse seu subordinado.
impressionado. Porém Will ignora e quando Sion avisa estar falando com ele, o garoto apenas manda que o mago deixe e se afaste, o deixando para trás enquanto Sion reflete que o rapaz nunca viu os magos como algo ruim, mesmo sofrendo tanto por isso. Desde aquele dia ele sente completo desprezo pelo rapaz. Então dispara várias bolas de fogo que perseguem Will por toda a floresta até onde se esconde. Em seguida conjura tentáculos de fogo que agarram Will jogando no ar. E Sion conjura mais uma rajada de fogo que joga Will longe e manda Will atacá-lo ao invés de ficar saltando como um animal apenas preocupado com sua sobrevivência. No entanto, Will não vai fazer isso por estarem na mesma equipe e além disso, para manter sua promessa aos anões, não pode perder seu tempo com essa luta, o que deixa Sion mais irritado, decidido a queimá-lo até tudo virar pó. Enquanto isso, no estádio todos assistem atentos ao que está acontecendo e o narrador questiona Edward sobre o que ele acha dessa situação. E o professor por sua vez acha péssimo uma briga dentro da equipe mesmo numa competição onde vale tudo para ganhar, e os olheiros provavelmente verão isso como um sinal negativo para eles, o que deixa o narrador assustado vendo que Edward diz isso sorrindo. Enquanto isso, os olheiros começam a comentar de Sion, vendo que no fim das contas ele ainda é um garoto e mesmo estando em quarto lugar na escola com seus créditos obtidos, essa atitude com certeza irá apagar seu brilho. Já Rost demonstra estar preocupado com essa situação e tenta imaginar o que vai acontecer nisso. Iris aparece pedindo para se sentar ao seu lado e o cumprimenta contando ter estado em pé esse tempo todo. Então se sente e torce para Will, deixando Rost impressionado, pois nunca pensara que a garota era do tipo que torcia para alguém em particular, por ela aparentar ser do tipo que vai pela opinião dos outros. E ela conta ter ficado sabendo de Will através de outra pessoa e apesar de não estar interessada no começo, após conhecê-lo ficou completamente obcecada. O que faz Rost notar que além de uma admiradora, Will também está lutando, o que lhe faz achar o rapaz muito popular, e Iris questiona se ele também é um fã, o que o rapaz confirma, afinal ele ama Will mais do que tudo. Além disso também tem a senhorita Colette e Iris considera que o amor é realmente um fardo pesado. Enquanto isso Colette sai em disparada fugindo de Julius, que pergunta o que ela pensa que está fazendo, pois se tudo o que sabe fazer é correr, ninguém a considerará digna do título de princesa da terra, o que deixa Colette furioso, mandando não lhe chamar assim ou ela lhe dará um cascudo. Porém o rapaz lança mais pedras de gelo que Colette foge e decide bloquear, porém elas acabaram ativando uma das minas de Edward que explode sob seus pés. Já no estádio todos observam sem entender o motivo de terem tantas cópias do Julius em cada lugar e Vignal o cumprimenta vendo que o rapaz realmente apareceu como disse que iria, o que Julius confirma, afinal já havia declarado guerra e ele Liliana e ainda os avisou que usaria sua arma secreta para derrotá-los. Então Vignal decide retribuir lhe dando de volta sua flor que distrai Julius enquanto um círculo mágico surge acabando com ele. Porém o mago fica surpreso, pois não imaginava que Julius teria um truque tão bom escondido, vendo que esse é um truque da magia Vender, enquanto seus colegas questionam o porquê de Julius estar lá. Enquanto isso o narrador está a todo vapor vendo que Julius apareceu apenas para ser derrotado pela equipe 12, na qual ele apostou muita grana. Já no alto a maga questiona sua amiga sobre o que acha de Will, que ela conta achar um mago normal que não excede nem deixa de atender às suas expectativas. Porém para ela o mais importante é que isso tudo acabe logo para que possa retornar à torre, pois para alguém introvertido estar naquele lugar tão cheio é insuportável. Mas Lefi avisa que ela não pode, já que esse festival é para os Rizan, que são os habitantes do paraíso, e pensa em como irá relatar tudo a Eleanor. Já no estádio todos estão comentando sobre quem será o campeão, enquanto o rapaz questiona o que deve ter havido com Sion, pois mesmo que ele odeie o fracassado, fazer isso no meio do festival é loucura. Nisso seu amigo diz entender como Sion se sente vendo que o rapaz ainda está tentando expulsar Will da academia por não ter conseguido o que queria, mas acha que isso já está indo longe demais. Já Will se pergunta o porquê do mago estar tão interessado nele, se recordando de que enquanto estudava sempre pegaram no seu pé bagunçando suas coisas e lhe intimidando, sendo que ele nunca fez nada para eles e sempre soube melhor que ninguém que é um fracasso, por isso nunca pediu para que eles o aceitem, pois isso seria uma atitude egoísta de sua parte, por isso tudo que desejava era que saíssem de seu caminho e lhe deixassem em paz, já que não pode se dar ao luxo de perder tempo com eles, precisando focar seus olhos apenas para cima para um dia alcançar sua amiga. Nisso ele se esquiva de mais um ataque de Sion, que fica enfurecido e começa a recitar uma magia de invocação enquanto segura um orbe de fogo, dando origem a um guardião falcão feito inteiramente de chamas, e o manda esmagar Will, que usa sua lâmina para desviar, cortando a asa ardente, mas enquanto tenta chegar em Will a ave se regenera e começa a preparar um ataque, enquanto Will nota que precisa destruir o núcleo para que possa acabar com a criatura. Então ela dispara um ataque do qual Will escapa, mas acaba se deparando com outro ataque vindo do mago, refletindo que normalmente esse tipo de invocação é usada para distrair o oponente enquanto o mago conjura um encantamento. Mas diferente disso, Sion está mais interessado apenas em atacar de todo
todas as direções. Nisso ele joga o golpe para longe, deixando todos impressionados ao ver o duelo, e Edward, boquiaberto, percebe que Sion já passou e muito do nível de um estudante comum, pois além de ter usado um feitiço de alto nível ainda conseguiu fazer uma invocação. Já o olheiro pergunta sobre ele e é informado se tratar do herdeiro da casa de Ulster, que são mestres da magia das chamas, e de acordo com o relatório o garoto tem muito potencial, mas fica atrás de Lyanna e os outros, sendo apenas o quarto melhor, fazendo o homem questionar se por acaso teria havido algum impulso que lhe fizesse se destacar. O que lhe deixa impressionado com os alunos, pois justamente quando você pensa que são pintinhos eles se mostram como falcões, e manda que informem o Lord Cariot que a safra desse festival está realmente muito boa. Enquanto isso, Sion e Will se encaram enquanto Will reflete que o mago se tornou muito mais forte. Nisso o mago pergunta se Will já está no seu limite, lembrando que quando derrotou o sentinela maligno demonstrou ser muito mais forte. Porém Will não quer lutar, não entendendo por que daquilo, já que não há motivo para brigarem. O que deixa Sion furioso, vendo que mesmo depois do rapaz ter passado por tanta humilhação todos esses anos ainda se levanta para dizer que não sente nenhum ressentimento dele. Então Will conta não gostar dele e estar furioso, mas sua prioridade nesse momento é derrotar Julius, portanto não tem tempo para brigar. Nisso Sion revela ficar irritado apenas de olhar para o rapaz, e o que lhe deixa ainda mais furioso é ver que ele sempre se recusou a desistir mesmo sendo apenas um sem talento. Mesmo com todos lhe humilhando, o garoto continua seguindo em frente, olhando para todos os lados menos para ele, e pede para que o rapaz não o ignore, e jura que se Will lhe falar mais alguma coisa desse tipo irá esmagá-lo naquele lugar. Ao ouvir essas palavras, Will se lembra de que nunca pediu para lhe aceitarem, mais no fundo de seu coração isso era tudo que sempre quis. Por isso, se Sion está dizendo que irá reconhecê-lo, então é seu dever lutar, dando tudo o que tem, deixando o mago feliz percebendo que Will está finalmente olhando para ele. Então começa a conjurar múltiplos círculos mágicos no ar enquanto ordena que seu guardião ataque, mas mesmo diante disso Will consegue se esquivar, já tendo percebido o trajeto de cada ataque, e salta por entre as chamas, aproveitando para destruir o núcleo do falcão, indo em direção a Sion, que se prepara para atacar com tudo que tem. Porém Colette conjura uma barreira, os mandando parar com essa briga, e explica ter dado uma lição em Julius, mas ele acabou se transformando em gelo. Nisso Sion fica em choque percebendo as vestes da garota completamente maltrapilhas, contando que para a filha solteira de uma casa nobre estar naquele estado na frente de um homem é muito errado. E ele explica que isso tudo é culpa dele por ter decidido brigar, e manda que Will vá na frente para acertar suas contas com Julius enquanto ela cuida das coisas por ali. Porém Sion não gosta dessa ideia, mandando não se meter em sua briga que ainda não acabou, e a garota briga com ele avisando que foi ele quem se meteu no caminho de Will. Então Will lhe dá seu casaco agradecendo pela ajuda e vai embora, avisando a Sion que irão continuar a briga em outro momento. Já no estádio todos aplaudem a equipe de Julius por ter sido a primeira a chegar, e caso ninguém apareça a coroa será dele. Nisso Will aparece vindo do céu como um míssil, chocando todos na plateia, desafiando Julius para o combate. Enquanto isso, no alto da torre, Lady Alfaria descansa e sua criada acorda para trabalhar, mostrando que a vida de magia Vander não é fácil. E Amanda ficar acordada, pois ela tem que mostrar seu status de magia Vander, mas ao invés disso apenas dorme e observa o mundo lá de baixo, mostrando que apesar de parecer uma santa, ela é apenas uma magia Vander sem nenhuma seriedade. E Amanda dar uma olhada nos papéis que trouxe com os candidatos que os olheiros estão recomendando sendo os melhores daquele ano, e entre eles está um que se destaca muito entre os da facção do gelo, que pelo seu incrível potencial talvez possa ser a melhor escolha para ser o sucessor dela. Ao vê-lo, ela concorda, percebendo que o garoto tem potencial para lhe suceder. Porém o que ela quer nesse momento não é um sucessor, e sim uma única espada que espera ter do seu lado. Já no torneio, Julius parabeniza Will por ter chegado até ali, já que caso ele ganhasse sem poder humilhar Will, aquele torneio não teria graça alguma. E Will avisa para não se preocupar, pois não tem intenção de perder enquanto não fizer o mago pedir desculpa para os anões. Mas Julius acha que o rapaz não passa de um rato com o qual ele irá brincar. Nisso cria uma cortina de fumaça para deixar Will perdido, porém o garoto consegue sentir a vibração de seus passos, aproveitando para se defender de um ataque, e sai em disparada, percebendo que não pode ficar parado ou será um alvo fácil, e mesmo que esteja com a visão obscurecida ainda pode descobrir suas localizações através de seus ataques. Nisso ele se desvia de tudo e, já sabendo onde está Julius, decide atacar. No entanto, um quarto tiro acerta, deixando Will atônito enquanto Julius se mostra contando nunca
nunca ter saído do lugar, deixando todos impressionados ao vê-lo controlar 4 clones. Então faz com que um deles exploda, fazendo com que Will fique preso no gelo enquanto o narrador impressionado questiona o que seria essa magia. Mas os professores já notaram se tratar de uma das artes secretas criadas pela gênia Elfaria, uma de suas 12 magias únicas para o qual o termo magia em série foi especialmente cunhado. Nisso Will pergunta como aquele mago está conseguindo usar os feitiços de sua amiga, e Julius conta ser por puro talento, pois estudou sozinho para adquirir tal poder e já pode-se dizer que conseguiu alcançar uma magia vender pelo menos um pouco. Por isso não acha que a gênia Elfaria seja tão impressionante afinal, e um dia vai expor isso ao mundo. Essas palavras deixam Will irado partindo em sua direção, porém Julius juntamente com seus clones começam a disparar diversas vezes enquanto Julius explica que seus clones podem disparar e andar conforme sua vontade. Nisso os clones conseguem o cercar, se tornando pilares de luz que se unem para formar uma gaiola de gelo da qual Will não consegue se libertar. Então Julius decide acabar com o sofrimento de sua presa conjurando uma imensa pedra de gelo que o esmaga afundando no solo, deixando todos em choque com tamanha demonstração de poder. E Edward considera que vencer seu oponente sem dar um único passo é a premissa básica para um mago, algo que Julius fez perfeitamente, notando que os 10.000 créditos que o rapaz conquistou não foram à toa. Então o rapaz transforma sua varinha num microfone e diz aos olheiros que pelo incrível poder que ele acabou de demonstrar não existe ninguém mais capacitado que ele para ser o sucessor de Lady Elfaria. Enquanto todos vão ao delírio, Iris nota que tudo que ele fez foi de propósito para se exibir, e para que pudesse fazer isso usou Will, que é tão rápido e ágil quanto um animal selvagem, porém existe algo com que ele não contava. Nisso Will parte a pedra de gelo, deixando Julius espantado, se questionando como ele conseguiu sobreviver, enquanto Will lhe agradece por isso, já que tem o costume de perder a cabeça quando o assunto é Elfaria, e aquilo lhe ajudou a esfriar os nervos. Vendo aquilo, Julius decide acabar com ele, então todos disparam, porém Will usa aquele ataque como uma cortina de fumaça para se esconder no céu e atacar por trás os magos, enquanto explica que a técnica do mago não é perfeita. Nisso todos vão ao delírio, enquanto Edward nota que ele fez a mesma coisa quando lutaram. Então todos os clones de Julius começam a se partir, desmoronando um por um. Enquanto Will revela já saber que o mago controlava os clones com a ajuda de seus amigos e sem ele só consegue usar os clones por um breve momento, por isso não chega sequer aos pés de Elfi, pois ao contrário dos guardiões que podem agir por conta própria, aquela magia chamada Asvaz deve ser ativamente controlada, por isso ele precisava de seus colegas para lhe ajudar a controlar o feitiço, o que deixa Julius irado ouvindo que ainda não controla o feitiço. Então cria diversas rosas que avançam em direção a Will, que as parte, porém todas explodem, e quando nota já está cercado por clones que conjuram continuamente várias pedras de gelo. E enquanto se esquiva, Julius reflete que o rapaz foi muito irritante com o que acabará de falar, pois a verdade é que ele só consegue controlar 4 clones sozinho. Porém, mesmo tendo que manter uma posição defensiva por não ter seus amigos para lhe ajudar, isso não faz diferença, já que Will nunca vai conseguir descobrir qual é o verdadeiro. Afinal, todos possuem sua beleza inigualável. Nisso Will aparece em sua frente, o surpreendendo-lhe, fazendo criar uma parede que de nada adianta, sendo atingido por Will da mesma forma. Chocado, Julius questiona como ele sabia, e Will conta saber que a temperatura interna dos clones é sempre o inverso de seu conjurador, ou seja, cerca de 36 graus, e podem ficar ainda menor dependendo das magias lançadas. Por isso, se não forem controlados corretamente, todo esse frio vaza, fazendo com que congelem tudo em volta de seus pés. Nisso todos os clones se partem, deixando Julius em pânico, querendo saber como um fracassado sabe mais daquela magia do que ele. E Will revela ser um amigo de infância de Elfaria, tendo sido criados no mesmo orfanato, por isso conhece sua magia melhor que qualquer um e sempre tentou alcançá-la, nunca tendo conseguido. Por isso ele sabe todos os pontos fortes e fracos das magias de Elfi. Porém Julius entra em desespero, pois para ele nenhum talento insignificante pode superar a arte secreta da magia Vander. Então dispara um bloco de gelo que Will parte sem problemas, e o parabeniza pelo feito, pois até hoje nenhum mago tinha conseguido reproduzir a magia de Elfi. No entanto, esse é um feitiço que ela criou quando tinha apenas 2 anos, portanto está cheio de falhas. Por isso, quando ele se vangloria de ter conseguido aprender, apenas fica se parecendo com o rei pelado das histórias. Saber disso faz o mundo de Julius cair, vendo que está no mesmo nível de uma criança de 2 anos. Isso faz rir loucamente, decide que irá acabar com Will de qualquer jeito. Para isso acaba criando 8 clones, avisando Will para não o subestimar, pois já que o controle da magia não importa, então usará a vantagem numérica para esmagá-lo. Mas Will não liga, pois quando era menor era atormentado por muito mais clones. Nisso todos começam a disparar blocos de gelo que viajam a uma super velocidade em direção a Will, que consegue se esquivar rapidamente e partir um dos clones. Nisso Julius manda todos atacarem, porém nenhum ataque consegue parar Will, que salta por entre os blocos, aproveitando para destruir os clones um por um. Nisso eles criam vários círculos de magia, dos
quais começam a disparar uma rajada de blocos. No entanto, Will se defende de todos e enquanto esquiva consegue destruir mais um clone. Então parte em direção a outro bloqueando seus disparos e o partindo sem dificuldades e arremessa sua espada no último que se estilhaça mostrando Julius desesperado tentando fugir. Porém é tarde demais pois Will já está atrás dele aproveitando para desferir um golpe que o joga longe acabando com a luta, fazendo todos o aplaudirem surpresos pelo resultado final. Nisso Liana observa e vai embora pensando algo sobre o garoto e agora que não tem mais ninguém que o impeça basta pegar a coroa. Porém para a surpresa de todos e felicidade do narrador Vignal pega a coroa tendo se aproveitado da distração do pessoal enquanto estavam lutando. Assim o torneio finalmente acaba enquanto que na torre Elfaria chora perguntando à sua amiga se existe alguma magia de voltar no tempo pois ela quer se desculpar com Will pois ele entendeu errado. Na verdade ela não o atormentava apenas queria monopolizar sua atenção para que ele brincasse mais tempo com ela e fica triste vendo que seu passado sombrio foi exposto para todos. Já no estádio Sion fica bravo vendo que o rapaz conseguiu superar Julius e jura que um dia irá superá-lo. Já Colette parabeniza o garoto pela vitória enquanto ele se desculpa por não ter conseguido a coroa mas ainda assim está conseguindo manter sua promessa. Mais tarde todos os anões comemoram e fazem um brinde em homenagem a Will que se saiu muito bem no festival e Vorkner agradece a todos por cuidarem tão bem de seu aluno. Nisso o anão tenta saber se Will foi selecionado para subir a torre o que Colette nega já que além de terem tido uma briga na equipe também não conseguiram vencer o evento sendo tudo culpa de Sion. E quando Rost questiona onde ele estaria Will revela a preferência do garoto em não participar de uma festa que considera insignificante. Mas o anão não liga para isso afinal Will saiu vitorioso e ganharam o seu pedido de desculpa além de um ajudante para aquela noite que se lamenta por ter que trabalhar numa taverna. Enquanto a mulher explica que para os anões apenas palavras não basta pois para se desculpar direito precisa demonstrar com ações e o manda entregar logo um prato para a mesa que faz todos gargalharem. Enquanto observa Vorkner se preocupa fazendo Colette indagar o motivo e ele explica só estar tentando imaginar como Will irá se comportar no dia seguinte após fazer toda aquela demonstração no evento. No entanto isso agora não é mais sua responsabilidade. Então um novo dia se inicia e dois alunos conversam sobre os poucos dias que faltam para o treino de todos os alunos onde passarão uma semana inteira explorando a masmorra e se lamentam por não poder formar um grupo com os melhores magos da escola. Nisso um grupo de pessoas aparece convidando Will para se juntar aos seus grupos agora que reconhecem a força do rapaz após assistirem o festival e começam a discutir por isso. Ao ver aquela cena Colette entende que devia ser isso que Vorkner estava se referindo na noite anterior e então decide intervir, pois eles sempre menosprezaram seu amigo e agora querem ele sendo apenas uns egoístas que deixam seu amigo triste. Mas quando olha para trás vê Will muito feliz vendo como é ter muitos amigos. E uma aluna manda Colette parar de interferir já que ela sempre monopolizou o garoto e chama Will para se juntar ao seu grupo deixando Colette indignada, que interfere dizendo que ele não vai poder pois já lhe prometera ir às compras com ela no dia seguinte. À noite ela se desespera envergonhada vendo o que fez e sua amiga parece contando já ter ouvido que ela vai a um encontro que Colette nega mas sua amiga não liga muito e a manda se arrumar, pois desse modo talvez esses rumores se tornem realidade. Já no alojamento Rost questiona se Will irá para a masmorra no dia seguinte já que não haverá aula mas o garoto diz que não por já ter marcado de sair com Colette que quer que ele compre equipamentos novos para a praxis que se aproxima. Nisso Rost pergunta se ele vai com Colette o que Will confirma ficando impressionado por ele se lembrar dela. No dia seguinte a garota espera por seu amigo ansiosa disposta a fazer daquilo um encontro mesmo que não seja. Então Will a cumprimenta-lhe achando tão linda e diferente do habitual que faz o seu coração disparar. Saber disso deixa a garota desconcertada que agradece e em seguida Rost surge se desculpando pelo atraso enquanto se apresenta para a garota vendo que essa é a primeira vez que está se apresentando para ela. Colette não entende o que está acontecendo então Will explica que o rapaz ficou insistindo para vir junto o que Rost considera ótimo já que para se fazer compras é sempre melhor com mais pessoas. Então pega na mão de Will de uma forma muito carinhosa deixando Colette desesperada querendo saber o motivo daquilo e o garoto lhe faz uma careta deixando Colette desesperada sem entender nada. Após isso eles vão se divertir enquanto Colette fica de vela o resto do dia em choque ao vê-los fazer tudo juntos. Já na praça ela fica desesperada querendo saber quem é Rost afinal ele ficou grudado em Will o dia todo por isso deseja saber se são realmente colegas de quarto. E questiona se ele é realmente um homem já que possui um rosto tão angelical. Mas Will afirma que ele é um homem afinal já tomaram banho juntos e sabe que o garoto possui uma varinha bem maior que a sua. E ele sempre se comportou de forma muito afetuosa com Will nisso o garoto aparece trazendo bebidas para eles nisso Will questiona onde está a do rapaz que se oferece para tomar junto com Will. Mas Colette não gosta oferecendo a dela pro garoto que não gosta da ideia. E comenta com Will sobre o fato de sua espada precisar de manutenção por isso
pedem para que vá à loja dos anões enquanto eles esperam, afinal os anões não gostariam de ver magos em suas forjas. Após o garoto sair, Colette cria coragem e pergunta se Rost gosta de Will como algo além da amizade, se surpreendendo ao ouvir o garoto dizer ser o único ali que realmente ama Will e além disso conta que ele o ama mais que Colette, deixando a garota enfurecida, revelando que há 4 anos ela e Will se abraçavam o tempo todo, mas Rost não liga porque é ele quem toma banhos amigáveis com Will todas as noites. Já no beco, Will pensa em seus colegas, questionando se por acaso não estão se dando bem. Nisso acaba se encontrando com Liana Ovenzals, que é considerada a aluna perfeita da escola, e ela lhe pede para que lhe acompanhe, prometendo não tomar muito tempo. Então o leva para uma sala onde ele se depara com vários rostos conhecidos, enquanto ela explica que a praxis de todos os alunos acontecerá em breve, por isso deseja que eles 5 formem um grupo. Nisso os outros 2 magos ficam irritados ao verem Will naquela sala, que questionam o motivo de Liana ter trazido justo ele para frente de pessoas que o detestam, mas a garota parece não ter se ligado nisso. Então Sion manda não lhe ignorar, mas antes que o alcance, Vignal conjura uma magia de ilusão exclusiva dos elfos que lhes permitem invocar paisagens ilusórias. Nisso o elfo questiona desde quando um mago precisa recorrer a uma barbaridade anã e pede para escutarem Liana. Após isso a maga segue explicando que como a praxis está prestes a chegar, reuniu aquele grupo com os melhores magos, mas além disso quer adicionar o Will, que se destacou muito no festival por ele possuir algo que eles não têm e que vai ser muito útil na masmorra. No entanto, Julius discorda de seu pensamento, pois segundo ele qualquer um que não consiga conjurar uma magia de busca na masmorra será apenas um fardo, e Sion conta não querer ficar no mesmo grupo que Will novamente. Porém Vignal acha que o que dizem se equipara ao choro de perdedores, já que ambos foram superados pelo garoto, que possui uma força semelhante à dos anões e agilidade que rivaliza com a dos monstros. Nisso Julius comenta o fato de que Liana também já superou o elfo em termos de habilidade, coisa que o rapaz confirma, e justamente por esse motivo tem muito respeito por ela. Então se ela quer escolher o sem talento, ele irá respeitar essa decisão diferente deles dois. Nisso ela explica querer usar todos eles para poder subir a torre e assim aumentar o renome de sua família. Mas Will fica confuso, questionando se ela não teria sido selecionada, e ela confirma ter sido contatada pela facção do Trovão. O que deixa Will confuso, pois já que eles confiam na progressão que a garota terá após a formatura, não tem por que insistir tanto. Nisso ela revela que todos que ainda permanecem na academia são as sobras, apenas um bando de alunos inferiores, e como ela pertence a uma família que em geral possui uma vida curta, sente que precisa realizar grandes feitos para evitar a ruína de sua família. Por isso subir na torre não é o suficiente, caso seja necessário ela irá se tornar até mesmo uma magia Vander. Então se eles também almejam alcançar alguma ambição, assim como ela pede para que depositem as moedas naquele copo, consolidando o grupo. Nisso os magos depositam as moedas, almejando mais créditos ou apenas passar na prova. Já Will volta para os seus amigos, deixando Colette feliz em vê-lo, pois tinha se preocupado com o sumiço do rapaz, e ele revela ter tomado a decisão de fazer a praxis junto ao grupo de Liana. No dia seguinte, Vortner explica que durante a prova praxis os andares até o 10º serão liberados para os alunos explorarem. Dessa forma eles serão capazes de derrotar monstros que valem muitos créditos, sendo o boss de cada andar o monstro mais valioso. Assim certos alunos podem mostrar suas habilidades usando essa prova como um trampolim para a torre. Porém Edward os adverte sobre a possibilidade de não voltarem, já que no ano anterior 4 alunos viraram lanchinho de monstro. E apesar dos professores ficarem posicionados em lugares estratégicos, isso não evitará que eles virem lanche, por isso não devem se precipitar. Já na entrada, Liana diz não ter chamado Colette, porém a garota está decidida a ir onde Will estiver. E pro azar de Roche, alunos do curso de artífice não podem participar da praxis, mas Will conta estar tudo bem, já que o rapaz lhe fez vários itens mágicos. Então a hora finalmente chega, e diferente da praxis usual nessa para todos os alunos, o prazo máximo é de 1 semana, e durante esse tempo eles devem tentar sobreviver na masmorra. E revela haverem acampamentos base em cada andar onde eles devem ir caso concluam a praxis ou queiram desistir, e agora enfim começa a prova.